Pode escolher mais um número, Bolsonaro. 9 mais 1, 1. Número 1. Vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Vamos falar sobre o regime militar. Ih, agora vem. Durante o discurso, Jair Bolsonaro teria elogiado o regime militar. Causou. Vamos relembrar esse momento. Coloca aí. Jair Bolsonaro foi muito criticado durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ao votar contra a presidente, ele citou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador na época da ditadura militar. A homenagem lhe rendeu muitas críticas, mas Bolsonaro não voltou atrás. Parlamentares, famosos e até anônimos se manifestaram nas redes sociais contra o deputado. Em entrevista, ele revela qual regime prefere. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver. Você tinha completa liberdade para ir e vir, para fazer o que bem entendesse aqui em nosso país. Mas deixa claro que é a favor da ditadura militar. Sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta para o teu pai, para o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito. E aí, deputado, o senhor mantém a opinião? Tem a opinião? Olha, eu vou responder isso daí com o primeiro parágrafo do editorial de Roberto Marinho, de 7 de outubro de 84, ou seja, o presidente Figueiredo já estava indo embora. Começa Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 1964, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, problemas sociais, greves e corrupção generalizada. Respondi por Roberto Marinho o que foi aquele período. Essa esquerdalha aqui, que ainda está aí, infiltrada no governo, queria a ditadura do proletariado. Recomendo a leitura do livro A Verdade Sufocada, de Carlos Alberto Brilhante Ustra. E vamos botar um ponto final nessa questão. Se fosse tão ruim assim, Luciana, o teu pai, o teu avô, teria dito para você que aquele período foi terrível. E não foi assim. Tínhamos realmente plena liberdade, respeito. A família tinha o seu valor. Criança era respeitada em sala de aula, não recebia essa carga de homoafetividade, de sexo, sei lá o que for, em sala de aula. Vivemos um outro período. Tem uma prova aqui. Estudei naquele período. Passei nos concursos mais difíceis do Brasil. Tá bom, depois a gente deixa essa história das crianças no colégio, mas voltando, você quer ser eleito por um regime democrático. Como é que você quer a volta do regime militar? Mas quem falou que eu quero a volta disso, daquilo? Você disse que eu estou mostrando o que foi aquele período. Então você está falando para trás. Exatamente. Para frente, não. Não é o que a esquerda prega. Se fosse tão ruim assim, Luciana, eu não sei se você deve ter tios mais velhos que você, né? Eles contariam que aquele período tinha sido ruim. E não contam isso. Não, o que nós queremos é os valores daquelas épocas. Então você não quer que volte o regime militar, até porque você está querendo ser... Mas pode voltar elegendo, quem sabe, um capitão do Exército para presidente o ano que vem. Mas como agora, seria são isso? Os valores que nós queremos. O Brasil cresceu naquele momento. Queremos que o Brasil Passamos a 49ª para a 8ª economia do mundo. A própria revista Veja, que me critica, sabe quando ela foi criada? Em 1968. A TV Globo mesmo, 1965. A própria Comunicações, né, basicamente cresceu e muito naquele período. Nós não seríamos nada se não fosse a infraestrutura daquele período militar. Fale as coisas boas. Agora, algumas coisas ruins aconteceram, sim, mas não nesse nível que colocam na mídia hoje em dia. Você disse que algumas minorias não gostariam que você fosse eleito. Quem seriam essas minorias? A minoria ativista, né? Dos movimentos ativistas. Isso daí, LGBT, movimentos afros, essas minorias que vivem... O movimento afro não é minoria, né? Porque o Brasil... Oi? Movimento não, afro... o ativismo dentro da minoria. Entendi. Tá, okay? Eu mesmo tenho um montão de amigos negros que são revoltados com esse tipo de política que se fazem. Até me rotulam de racista, né? Eles não têm do que me acusar. Me chamem de corrupto. Não conseguem fazer isso aí, daí fica inventando. Sexista, machista, xenófobo, misógino, essas coisas todas aí. Entendi. Agora, você disse que vai colocar ordem e progresso. Aliás, combina com a nossa bandeira. A ordem como é que é? Olha, ser aqui disciplina... Estamos precisando de ordem.
Sem hierarquia e disciplina, não existe ordem e progresso. Nós temos que dar uma arrumada na administração pública. Nós temos que separar o poder legislativo do executivo. Exato. Enquanto estiver juntinhos ali, como gêmeos, chifópagos, vai continuar acontecendo o que nós vemos hoje em dia. Porque a ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas. Nós temos que ter, em cada ministério, uma pessoa qualificada e habilitada para exercer aquela função. Exato. E não dá para esse ou aquele ministério. Daí dizem que eu não governaria se agisse dessa maneira. Olha, meu Deus do céu, se é para fazer a mesma coisa, votem em outro, que não farei a mesma coisa caso eu chegue Essa lá. é a ordem e o progresso. O progresso vem em cima disso. Você, sem educação, você não chega a lugar nenhum. O que se ensina hoje nas escolas? Lamentavelmente, o nosso currículo escolar é sofrível. O professor e a professora não tem como mais exercer a sua autoridade em sala de aula. Você pega a molecada de 15 anos de idade, 70% não sabe tabuada, não sabe a regra do 3. Espera o quê dessa juventude? Tá difícil mesmo. Agora, voltando ao regime militar, eu acho que o que as pessoas criticam muito, que pegam para Cristo, que a gente diga assim, o que está errado, eles falam muito da tortura, que eu sei que na época, eu estava fazendo um estudo, tortura não era crime, podia fazer, né, lá o tipo de tortura, não é que podia, mas não era recriminado da forma que a gente vê hoje. Ok, que era errado, era errado. As pessoas falam muito disso e falam também da censura, porque obviamente, imagina se nós estivéssemos fazendo um programa agora e estivéssemos sendo censurados, não poderíamos estar aqui falando ao vivo, por exemplo, né? De política, não poderíamos estar aqui. Tortura nunca foi uma política de Estado. O pessoal que era preso, a grande maioria, eram bandidos. Treinavam em Cuba, treinavam na China comunista, na Coreia do Norte. Com o dinheiro da União Soviética faziam barbaridades aqui. Sequestro de aviões, atentado a bombas, execução do tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública, nas matas do Rio Ribeira de Guape. Ou seja, quando são presos, se vitimizam, passam por pobres coitados. Hoje em dia é a mesma coisa. Você prende um bandido, a primeira coisa que ele faz quando vai atrás das grades, já começa a falar em Deus. Sai de lá, não fala mais em Deus. Esse pessoal sempre fez a mesma coisa. O que eles queriam implementar aqui, como já disse Gabeira, como já disse Eduardo Jorge e tantos outros, era a ditadura do proletariado. Esse pessoal nunca teve amor ou respeito à democracia ou à liberdade. E a liberdade de expressão? Liberdade de expressão, Censura. Olha, naquele tempo, por exemplo, antes até desse tempo, você não podia ir à praia de biquíni. Não. Até que um tempo você passou aí. Mas, por exemplo, certas coisas, com o tempo, vão acontecendo. Disco tinha que ser aprovado. Hoje em dia, quando se fala em censura, vamos trazer essas exposições, como nós vimos aqui, patrocinado pelo Santander, em Porto Alegre, para dentro da sala de aula, ou isso que nós vimos aqui no museu aqui em São Paulo, para dentro da sala de aula, tem que ter uma... Mas quem vai definir? Vai ter uma pessoa lá definindo se a gente pode ou não pode falar? Mas daí, a própria sociedade define isso. Então. Você não pode, certas coisas, dizer que não pode ter censura. Você talvez a pessoa assista aí, uma cena de nudez de madrugada na televisão. Certo. Ninguém tá recriminando isso aí. Agora, se isso passasse 2, 4 da tarde, estaria errado. Eu estou concordando, mas na época tinha uma censura assim bem exacerbada. Inclusive, por exemplo, se fizesse uma peça de teatro, tinha que passar por um comitê, pelo censor, para ver se poderia fazer a peça. Mas esse pessoal da cultura sempre esteve muito adiantado no teu tempo, como nós assistimos hoje em dia. Então, você não é a favor da censura? A censura existia e tinha ali... proibido para menores de tantos anos de idade, 14, 12, 18, tinha isso aí, como tem hoje em dia também. Agora, a imprensa foi muito livre naquele momento. Olha, muitas vezes uma matéria, de acordo com o dono daquele espaço do jornal, não poderia sair, porque uma palavra-chave ali poderia determinar a execução de alguém que tivesse sido sequestrado e estivesse sendo mantido em cativeiro por parte da esquerda. Isso acontecia. Tanto é que você pegar as matérias censuradas daquela época, você vai ver que vai chegar à conclusão que era muito mais em função de quem era o editorialista do que a matéria em si. Entendi. E muitas vezes falavam que hoje vão publicar uma receita de bolo na capa do jornal só para sacanear os militares. Faziam isso aí e isso é comprovado hoje em dia.